O caso de uso efetuar a venda que a gente fez nas últimas aulas é um pouquinho mais complicado, mas a gente já está com dúvida de como faz uma tela de cadastro, como implementa a tela de cadastro, seguindo esse modelo de implementação que a gente fez. Então eu vou tentar aqui, nas próximas 2 aulas, provavelmente não vai dar para encerrar nessa, fazer um formulário completo de cadastro para a gente entender como é que funcionaria esse formulário. O principal é entender que a gente vai partir do nosso modelo de análise, do nosso diagrama de classe que a gente já fez na outra, e do nosso projeto que já evoluiu até esse ponto onde ele está, para fazer a implementação do caso de uso, cadastrar produto, que vai ser o caso de uso que a gente vai implementar nessa aula. A classe produto já está com o esqueleto dela montado, já tem 2 métodos que a gente identificou no efetuar a venda. A gente vai precisar identificar os outros métodos, mas para isso a gente vai precisar definir qual é o protótipo de tela que a gente vai usar para descrever o caso de uso. A gente vai precisar descrever o caso de uso também para que a gente consiga fazer os diagramas de sequência desse caso de uso. Bem, a arte da descrição de caso de uso é a arte que a gente vai demorar um pouquinho mais de tempo para a gente desenvolver. Por quê? Porque a gente tem que ter a habilidade de imaginar como vai ser esse caso de uso quando ele for implementado. E existem diversas formas dele ser feito. De início, o que eu recomendo? Que a gente monte um protótipozinho da tela antes de escrever. Ou seja, é assim que eu pretendo fazer, depois eu descrevo a tela como eu pretendo fazer. Aqui eu vou dar 2 exemplos de como pode ser uma tela de cadastro de produto num sistema desse porte. Você pode ter lá Você pode ter a tela de produto. Esse aqui é o caso de implementação do cadastrar produto. É o protótipo que a gente vai utilizar para ajudar a descrição. Vou chamar esse cara aqui de cadastrar produto, que é o título dele aqui em cima. E eu tenho algumas opções para fazer essa tela. A gente pode colocar o corpo dos dados em cima e um grid embaixo exibindo todos os dados. Mas em alguns casos não vai ser possível fazer dessa forma, porque você vai ter um grande volume de dados. Então você não vai ter condições de exibir todos os dados na tela, você vai exibir somente o dado corrente. Então esse é o primeiro modelo que a gente pode usar para implementar. É um pouquinho diferente daquele modelo com o grid embaixo que a gente usou nas aulas. Como é que funciona esse modelo? Esse modelo a gente vai colocar os campos aqui na tela. Vamos colocar os campinhos aqui. Os campos da classe que a gente tem lá. Código, nome, quantidade de estoque e valor. Valor. Então vamos lá. Código, nome, quantidade de estoque e valor. Beleza? Então vamos colocar aqui código. Nome, quantidade em estoque e valor. Então aqui a gente vai ter um campo, um text box para o código, um text box para o nome, text box para a quantidade em estoque e um text box para o valor. Beleza? Código, nome, quantidade em estoque e valor. Por padrão, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai nomear os controles com o mesmo nome do atributo lá no objeto, precedido do que é aquele controle. Por exemplo, esse cara aqui é o txt código. O código do produto vai ter no máximo 20 caracteres. Vou colocar o max length aqui para 20 e vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, vou colocar ele aqui com 20 caracteres. Nome é txt pronome. Então aqui vai txt pronome. O nome vai ter 50 caracteres.
colocar aqui max length 50 caracteres. E aqui a gente vai usar o X maiúsculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Copio. Copio. Colo, colo, colo. Colo. Tá lá. 50 caracteres. Vou abrir a caixa de texto com 50 caracteres. Maravilha. Quantidade em estoque. Qual o nome do atributo? txt pro qtd estoque. txt pro qtd estoque. Vou colocar 17 caracteres. 17 caracteres. O código tem 20, vai ficar mais ou menos o tamanho do código. txt valor, txt pro valor, txt pro valor, 20 caracteres. Professor, por que eu preciso definir o tamanho máximo de caracteres? Porque apesar de na classe você não definir isso, no seu banco de dados você vai precisar definir limite para as colunas. E se você mandar algum dado que estoure o limite da coluna do banco, você vai ter um overflow no banco que vai ser retornado para a sua view e vai dar um erro no sistema. Então a gente tem que fazer essas limitações de acordo com o banco de dados. Vou alinhar aqui. Bem, no primeiro caso de uso vai ter lá o botão. Pode ser um botão, pode ser uma toolbar, tá? Pode ser qualquer coisa aqui. A gente vai colocar as ações nesses caras. Vai ter o botão novo, que vai ser o btn novo. Vai ter o botão btn salvar, que vai ser o salvar não, né? Salvar. Vai ter o btn cancelar, que vai ser o cancelar. Vai ter o excluir, que vai ser btn excluir, e vai ter o fechar. Fechar. Fechou a tela aqui. Vou desabilitar o botão de maximizar e vou deixar a borda rígida para ele não ser redimensionado. Beleza? Então essa é a nossa primeira tela, que vai ser aberta lá do FRM principal. A gente vai criar aqui o menu cadastros e vai criar aqui produtos, e esse cara aqui é o menu CAD produtos. Beleza? Então esse cara aqui vai instanciar o FRM CAD produto 1 e o FRM CAD produto 1. Programei VBNet hoje o dia inteiro, chega aqui eu confundo. E vai desabilitar o menu para não abrir várias vezes a instância do form. Quando você iniciar, vai estar lá o menu, vai estar lá a tela de cadastro, não redimensiona, não maximiza, está contida porque é um filho da janela, etc. Como é que vai funcionar essa janela? Se eu digitar o código do produto 1 e der tab, sair do controle, ele vai lá
na coleção, vai buscar um e vai trazer para a tela. Se encontrar o produto, ele vai trazer os dados e vai habilitar o botão excluir e salvar. Se não encontrar o produto, vai deixar habilitado só o salvar, não vai deixar habilitado o excluir. Vai permitir incluir, se ele não achar o produto, vai permitir incluir na coleção. E se ele achar, quando você clicar no salvar, ele vai alterar. Quando você clicar no excluir, ele vai remover o produto da coleção. Beleza? Ele vai fazer dessa forma. Clicar o novo, limpa e para o controle aqui em cima. Clicar no cancelar, limpa também para o controle aqui em cima. O novo e o cancelar tem mais ou menos função igual nesse modelo de tela aqui. Mas é a tela que a gente vai fazer. Então, essa tela de cadastro é para quando você tem muitos registros. Por quê? Porque você não consegue trazer a coleção inteira para cá. Você vai trabalhar só um registro por vez. Você vai trabalhar o registro. Ah, professor, e se eu tiver que pesquisar? Se você tiver que pesquisar, você vai usar um caso de uso de extensão de consulta, que você vai ter aqui um botão consultar produtos, ele vai abrir uma outra tela, um outro caso de uso de consulta, onde você vai achar o registro e vai estender a consulta voltando para cá com o registro selecionado. E aí ele vai trazer o registro selecionado. Vão ser dois casos de uso diferentes para te facilitar, porque você tem uma massa de dados muito grande. Imagina, por exemplo, você no município, você tem o cadastro de todas as residências. Você tem o cadastro de todos os pacientes que já teve, ou seja, é impossível você trazer todos os dados na tela sem que você onere muito a máquina, sem que você onere muito o server. A mesma coisa, por exemplo, imagina o banco, uma tela de cadastro de clientes, se ele trouxesse todos os dados do cliente. Seria impossível você manejar aquela tela de uma forma saudável, de uma forma aceitável. Um outro modelo de caso de uso, quando você não tem grande massa de dados, que você pode fazer, é aquele que a gente já estava acostumado. Qual que a gente estava acostumado? Que a gente tem um gridzinho embaixo, que é o FRM CAD Produto 2. Né? Como é que é o FRM CAD Produto 2? A parte de cima é igual, não é? A parte de cima é igual. Tem lá a parte de cima. Aqui ele só vai ter o botão salvar e fechar. Você pode ter uma tela dessa forma. Aqui o cancelar também, né? O cara cancelar a ação que ele está fazendo, se ele quiser. E aqui embaixo ele vai ter um grid, um data grid view. Que vai estar ancorado aqui embaixo, chamar ele de GRD Produtos. Eu posso até colocar ele ancorado embaixo, ancorado dos lados, ou como dock, para ele ser a parte de baixo do meu form, sem preocupação. Está na parte de baixo do form. E aqui ele vai ter, posso colocar as 4 colunas, vai ter a coluna código, texto código, vou dar um add, vai ter a coluna nome, o nome, colocar como idioma, e vai ter os botões. Vou só colocar o alterar e o excluir. Alterar, não vai ser read only, e vou colocar um botão btn excluir, que não vai ser read only. Read only aqui, tudo. Ok, esse aqui seria o data grid view. Posso diminuir os tamanhos dos botões para 60 e aumentar o nome para 250. Ok, e aumenta a telinha para caber tudo aqui, a barra de rolagem. Aí desabilita o allow user e o allow delete raw, porque ele não vai deletar automático do grid, a gente vai controlar. Então os dois casos de uso
são para a mesma finalidade, cadastrar produto, mas eles foram imaginados por analistas diferentes para funcionar de formas diferentes, com situações diferentes. Esse aqui, no fluxo principal dele, quando ele carrega, ele traz todos os dados, porque ele tem que carregar todos os dados aqui embaixo. E esse aqui, o fluxo principal dele, ele só abre e fica esperando o usuário, ele não faz nada. Ou você pode colocar que o fluxo principal dele é, por exemplo, incluir um produto, que aí ele tem que preencher os campos e clicar no salvar. Aí ele vai ter o fluxo alternativo, que é selecionar um produto, que ele digita o código e seleciona. Ele vai ter o fluxo alternativo, que é alterar produto, que é ele selecionar e alterar um dado e clicar no salvar. Ele vai ter o fluxo alternativo, que é excluir produto, onde ele vai selecionar e vai clicar no excluir. Pum. E ele funciona dessa forma, beleza? Esse aqui não. Esse aqui, o alterar, ele clica no botão, bloqueia o código e ele altera os dados e salva. O incluir, ele coloca os dados e salva. O excluir, ele clica no botão aqui, ele pergunta se quer excluir e exclui direto. É essa forma de funcionamento. São dois casos de implementação de dois casos de uso que foram descritos de forma diferente, porque eles têm um funcionamento diferente. Isso que é importante ficar na nossa cabeça. Ah, professor, qual que eu vou usar? Qual que for mais aplicável para a realidade do sistema que você estiver desenvolvendo. Se no sistema couber uma tela onde você traga todos os dados e vai trazer usabilidade melhor para o seu cliente, você vai usar esse caso de uso aqui. Mas se no sistema for inviável você trazer todos os dados e você vai trabalhar um registro por vez na tela, você vai usar esse caso de uso aqui. E tem outros modelos de caso de uso que você pode utilizar, tá bom? Tudo vai depender da necessidade que você está trabalhando e da forma como você imaginou essa solução. Mas os dois correspondem a imaginações diferentes, a ideias diferentes, a concepções diferentes na forma de fazer o caso de uso. E a descrição vai mudar também. E, por consequência, o fluxo principal, o fluxo alternativo vão ser diferentes também. Tá? Esse aqui, o fluxo principal, vai ser de inclusão direto. E esse aqui, o fluxo principal, ele só vai carregar o grid e vai ficar esperando o que você vai fazer. Tá? Você precisa trazer todos os registros nesse aqui, ou seja, você precisa usar um selecionar todos. E nesse aqui você não precisa trazer todos os registros. Entenderam as diferenças de concepção? Então, vamos arrumar a ordem de tabulação aqui. View Tab Order. Vamos arrumar a ordem de tabulação aqui. Depois que você arrumar o layout, você pode dar um lock Ctrl para não arrastar sem querer. Você clica, dá um lock Ctrl, aí ele não arrasta. Só que você tem que lembrar de deslocar se você quiser fazer alguma coisa no form. Bem, então a gente tem aqui produtos, produtos 2. E aqui onde a gente vai ter duas telas com concepções diferentes e formas diferentes para fazerem a mesma coisa. Oi. Quê? Sim, olha só, esse aqui é o primeiro caso de uso que a gente imaginou. Esse cara aqui só vai trabalhar com um registro por vez na tela, com um objeto por vez. Ele não vai ter a necessidade de trazer toda a coleção. Você vai selecionar aqui, por exemplo, vou digitar código 1 e ele vai trazer o produto com o código 1, se ele existir, vai permitir eu alterar. E se o produto não existir, ele vai bloquear o campo e vai permitir eu salvar. Uma inclusão. Tá? Esse aqui não. Esse aqui ele vai ter que trazer todos os dados e carregar aqui embaixo.
Eu vou trabalhar com todos os dados na tela. E quando eu inserir um dado novo, ele vai inserir na coleção e recarregar aqui embaixo. Aqui não, aqui quando eu inserir um dado novo, ele vai bloquear os campos. No outro formulário que tem aqui embaixo. Mestre detalhes? Não, esse aqui. Esse aqui não é mestre detalhes, esse é um form comum. Não, a hora que ele tiver, vamos dizer que você tenha 100 códigos diferentes ali. Sim. Ele vai ter a barra de rolagem do lado? Vai ter a barra de rolagem. O componente cria automaticamente. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara de produto 2. Eu vou lá no nosso diagrama de caso de uso. Vou colocar aqui, ó. Ctrl Z. Vou colocar aqui CDU 02.1, que vai ser o cadastrar produto 2, tá? Esse cara aqui está pertencendo ao meu sistema também. Eu estou desenvolvendo esse cara. Esse cara aqui, ó, vai ter no fluxo principal dele. Aqui, ó. Vamos criar aqui o nosso fluxo principal. CDU 02.1, fluxo principal. Tá bom? O fluxo principal dele, o que que é? Ele vai ter um boundary. Vai ter um boundary que vai ser o nosso, olha lá, nosso boundary, FRM CAD produto 2. FRM CAD produto 2. Beleza? Tem que colocar os dois pontos, senão eu não coloco. FRM CAD produto 2. Beleza? Yes, ok. Ele vai ter a controladora, porque todo caso de uso precisa ter uma controladora. Então ele vai ter lá, todo caso de implementação de caso de uso precisa se relacionar com a controladora. Então ele vai se relacionar com essa controladora aqui, que vai ser a C CAD produto 2. Beleza? Vai ser a controladora que a gente vai usar. E esse cara aqui vai se relacionar com a classe produto. A classe produto já está aqui porque a gente teve que fazer ela para o form do produto. Não é isso? Então esse cara aqui, ó, qual ator que vai usar ele? O ator que vai usar ele vai ser o atendente. Então a gente vai ter o atendente. Lá na descrição do nosso fluxo principal, o atendente vai solicitar cadastrar produto. O sistema vai exibir a tela de cadastrar produto com todos os dados do produto cadastrado. Esse vai ser o fluxo cadastrado. E vai permitir incluir, alterar, excluir, etc. Então aqui, ó, atendente vai solicitar cadastrar produto. Nesse momento, vai ser disparado aqui o form load. Form load daquele form. No form load, ele vai executar a carrega grid. Tá? Da carrega grid, que vai ser um void, vai ser privado. Tá? Ele vai chamar da controladora a selecionar produtos. Selecionar produtos vai ser um método void public, não, vai ser um método void não. Ele vai retornar um list produto. Vai retornar um list produto. Vai ser void. Não vai ser estático porque a gente está usando a controladora sem ser estático nesse projeto. E aqui ele vai acionar um método estático da produto que já está implementado, que é selecionar todos. Selecionar todos, return, return. Ok? Está pronto o carregar a grid. Por que eu preciso trazer todos os dados? Porque ele vai precisar carregar todos os dados aqui no nosso grid que a gente colocou na tela. Se o nosso caso de uso não tem grid, que é esse cara aqui, ó, o fluxo principal dele não vai ter esse selecionar todos, porque não faz sentido. Então aqui, ó, a gente vai ter na controladora, a gente vai ter lá AC CAD produto 2,
que é o nome que a gente deu para ela, não é isso? CK de produto 2, que vai ser um public class, e a CK de produto 2 vai ter um selecionar produtos, public list produto, list produto. Ops, tem que dar um using aqui, using aedb.efetuar.model. Então aqui vai ter um produto. Como é que é o nome do método? Selecionar produtos. E aqui vai ter um return produto.selecionar todos. Não é isso? Ponto selecionar todos. Esse método a gente já implementou para aquele outro formulário que a gente fez. A gente pode usar ele, a nossa análise inclusive aproveita ele como vocês viram, assim como a nossa implementação. Está aproveitando ele. E aqui no FRMK de produto 2, esse aqui é o form load, que a gente falou, form load. A gente vai ter aqui um private void carrega grid. Nesse carrega grid que a gente vai chamar ele aqui no load, conforme a gente está chamando ele aqui na análise, carrega grid. E esse carrega grid vai chamar o selecionar produto da controladora, só que a nossa controladora ela vai estar aqui como private control C efetuar venda, só que antes a gente tem que dar um using aqui, e using aedb.efetuarvenda.control. E aí aqui é ao contrário, desculpa, não é VBNet, é private CK de produto 2, control igual a new CK de produto 2. Se você quiser deixar esse nome aqui já na sua análise, para o analista não ter nem liberdade, você pode colocar esse nome aqui antes dos dois pontos. Quando ele for implementar, ele tem que usar esse nome de objeto que você está usando lá, na sua implementação. Tá? Você não dá nem liberdade para ele selecionar o nome do objeto lá na implementação. Ele tem que usar esse nome que o analista colocou na análise para ele usar, antes dos dois pontos. É o nome do objeto. E aqui no carrega grid, você vai ter lá grd produtos.autogenerate columns igual a false e grd produtos.datasource igual a control.selecionar produtos. Aqui no grid falta uma configuração ainda. Qual configuração falta no grid? Configurar os datas binds, data property name, é procódigo e pronome. Então, quando você carregar o formulário, ele vai executar o fluxo principal que vai carregar os dados no grid, conforme ele está fazendo aqui agora na nossa análise. Carregou os dados no grid. Esse é o fluxo principal. Ele abriu, executou, vai executar todas as vezes que o seu caso de uso for executado, independente do motivo que você for entrar dentro dele. Tá lá. Todos os produtos que a gente criou naquele forzinho que a gente fez. Beleza? Estão carregados no grid. Então, o que falta agora, por exemplo, nesse caso de uso? Falta o incluir, falta o alterar, que são coisas que eu preciso fazer para ele ser implementado. Vou fazer o incluir primeiro nesse, para fazer o incluir no outro, que vão ser um pouquinho diferentes. Aqui, ó, o cadastrar produto 1, que é esse cara aqui, ó, cadastrar produto, né? Você tem duas opções quando você for descrevê-lo. Você pode elencar um dos fluxos como fluxo principal, por exemplo, incluir ou selecionar como fluxo principal, ou você pode simplesmente dizer que o seu fluxo principal só coloca as outras opções. Eu não gosto dessa segunda opção porque não tem interação interna, você desperdiça um diagrama à toa. Você não tem interação com os objetos internos. Você vai abrir o formulário e esperar as opções. Legal a descrição, mas você não vai ter o diagrama de sequência desse cara.
porque ele não tem interação com os objetos internos. Você só tem com incluir, com alterar e com excluir. Você pode ter dessa forma, você pode ter, você começa aqui, por exemplo, o seu fluxo principal vai ser o que só permite que você faça as opções de selecionar, incluir, alterar e excluir, não tem problema. Beleza? Só que não vai ter diagrama de sequência se não tiver interação interna. Isso é que vocês têm que ter na cabeça. Tá? Então, vou fazer aqui o selecionar um produto, que vai carregar o produto na tela se o código existir. Tá bom? Então, como é que funciona esse cara aqui? Esse cara aqui não pertence a esse caso de uso de baixo, pertence ao caso de uso de cima. Você vai inserir aqui o diagrama de sequência. Vai ser o CDU202 selecionar produto. Esse cara aqui é o que? É um fluxo alternativo. Você pode criar uma sigla para fluxo alternativo, FA selecionar produto. Beleza? O que ele vai ter no selecionar produto? Ele vai usar atendente, vai ser outro boundary, não vai ser o boundary cadastrar produto 2. Eu vou aproveitar que tem um boundary perdido aqui, vou usar ele, vou renomear. Qual boundary que vai ser? Vai ser o FRM CAD produto. CAD produto normal, deixa eu nomear, cacete. Beleza? Ele vai ter uma control que vai ser outra control, que não é a do CAD 2, que vai ser a CASC CAD produto. Ok. E vai usar também a classe produto. Ok, o que o atendente faz no principal desse cara aqui? Ele, no principal não, no selecionar produto, ele digita um código e sai do controle. Se o produto existir, carrega os dados. Se o produto não existir, ele habilita para inclusão. Vai ser esse o caso de uso, beleza? Selecionar. Vai ser isso que vai fazer. Então, aqui, ó. Digita o código do produto e sai do campo código. Beleza? Então aqui, ó, é o TXT Pro Código Livre. É aquele evento TXT Pro Código Livre que vai ser executado quando ele sair do código. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai lá na control e vai selecionar produto. Vai passar o que para selecionar o produto? Vai passar string código. Não é isso? E o que vai retornar? Vai retornar um produto. Beleza? É isso que vai fazer. Ó. Por que ele vai passar o código? Porque ele está digitando o código do produto. O que vai retornar? Vai retornar um produto. Então a gente vai criar esse método aqui. Ele já vai vir errado, né? Ele não criou como a gente queria. Ele tem que retornar o produto. No. Sai daqui você. Ele deveria criar certinho, né? Ele vai retornar um produto e vai receber como parâmetro o código do tipo string. Ok, close, close. Tá com a mesma sintaxe, igualzinho, mas... E aqui, na classe produto, já tem o método que seleciona o produto, que a gente já criou para aquela outra classe nossa, da nota, onde a gente selecionava um produto. Seleciona produto, retorno, retorno. Beleza? Aqui nesse cara aqui eu já quero dizer para o programador qual o nome que ele vai dar para essa criança. Ele vai dar control. Obrigatoriamente vai ter esse nome, esse cara. Show? Então nesse form aqui, a mesma coisa. A gente vai ter aqui um using aedb.efetuarvenda.control e aqui a gente vai ter um private c CAD produto. A gente não implementou a controladora, a gente precisa implementar. Então vamos lá. Add class
CAD produto. Professor, por que eu não uso a primeira controladora? Porque a definição do modelo MVC diz que você deve ter uma controladora por caso de uso. Acabou. Você não vai usar a mesma para dois casos de uso diferentes, mesmo eles tendo a mesma finalidade. Aqui a gente vai colocar o public. Tem que fazer o using aqui, using aedb.efetuar-venda.module, e aqui a gente vai ter um public produto, selecionar produto, que vai passar o código. E aqui a gente vai ter um return produto.selecionar produto, código. Show? Está pronta a nossa controladora. Aqui no cadastro produto 1, a gente pode voltar para a nossa implementação, onde a gente vai declarar a nossa CCAD produto, control, porque o analista mandou nomear como control, igual a new CCAD produto. Ok, ok. Qual que é? Ele vai digitar o código e sair do campo. Então eu vou usar aqui, ó, o leave do txt código. O leave do txt código. Show? O que o leave do txt código vai fazer aqui? If txt código .text.print diferente de vazio. Se for diferente de vazio, ele vai buscar o controle. Se aqui for igual a vazio, depois eu posso colocar para limpar o controle. Eu posso chamar aqui, por exemplo, um private void limpa controles e ele limpar os controles aqui. Aqui eu tenho um limpa controles. Mas aí eu poderia ter uma verificação aqui e chamar o limpa controles embaixo, caso eu não tivesse. Poderia colocar aqui, ó, um desses caras aqui, né? Vou colocar uma outra linha. É desse mesmo? Ou é esse aqui? Acho que é esse, né? Não, é esse aqui mesmo. Ele tem várias opções. Eu posso inserir mais uma. Esse aqui é o OR, né? Aqui é a condição de guarda. Vou colocar uma guarda aqui. Código diferente vazio. Ele faz. E esse aqui é o else. Eu posso até colocar código igual a vazio. Esse aqui é diferente, tá certo. Ele não exibiu o operador aqui, chatinho. Beleza? E aqui nesse código igual a vazio, só para eu ser purista o suficiente para mostrar, se for igual a vazio, opa, quero você, ele vai fazer aqui o limpa controles. Show? Vai executar esse cara aqui, limpa controles. Foi igual a vazio, que é o else. A gente já viu aqui um out com duas opções. Vocês só tinham visto com um, né? A gente viu aqui com o if e com else agora. Vocês só tinham visto com um. E aqui ele vai chamar o que? Ele vai chamar o control.selecionar produto. Então aqui eu vou ter um use lá em cima da model também. E vou trazer o dado do produto. Produto é igual a produto control selecionar produto código, né? Código não, txt código.text. Como é que está o selecionar produto? Deixa eu ver o que ele está retornando. Go to definition. Go to definition. Se ele não acha, ele vai retornar null. Então aqui a gente tem que verificar se ele não está nulo. If produto diferente de null. Se ele for diferente de null, eu carrego. Se não, a gente avisa.
e mantém o foco. Se ele for nulo, a gente vai dar a mensagem. Não, desculpa, não vai dar a mensagem não. Se for nulo, nesse caso de uso, a gente vai permitir a inclusão. Aqui permite a inclusão. Beleza? Mas por enquanto eu quero fazer só o selecionar. Se for diferente de nulo, txt código.text é igual ao produto.procódigo, txt pronome.text é igual ao produto.pronome, txt proqtdstock.text é igual ao produto.proqtdstock.toString e txt provalor.text é igual ao produto.valor.toString. Show? Então, esse caso de uso, digitar um código, ele achou. Beleza? Se sair vazio do campo, ele vai fazer o limpa controles, que ainda não faz nada. A gente pode implementar o limpa controles como txt pronome.text igual a vazio, txt qtd stock.text igual a vazio, txt provalor.text igual a vazio. Ele vai limpar. Aqui, se for nulo o objeto, você vai habilitar o botão cancelar, habilitar o botão salvar e habilitar o botão novo e desabilitar o botão excluir. Se ele tiver desabilitar, se ele tiver registro, você vai habilitar todos, inclusive o incluir. E se ele não tiver nada, você vai desabilitar todos. E o seu cadastro começa com os 4 botões desabilitados. Abriu, abriu. Chamou o cadastro, está desabilitado os botões, ele não pisa. Achou um registro, habilitou. Saiu vazio, desabilitou. Está com um código que não tem no banco de dados, habilita o novo, salvar e cancelar e não habilita o excluir. Beleza? O código que não tem, você pode mandar também ele limpar o controle, para não correr o risco de funcionar. Show? Então esse aqui é o selecionar produto. Então são duas ideologias diferentes. Esse aqui traz para a tela nada no começo. Ele vai lá buscar um registro no banco de dados, só traz esse registro. Só esse registro trafegou pela rede, só esse registro veio para a tela, só esse registro você altera. Esse cara aqui não. Esse cara aqui foi lá no banco de dados e trouxe todos os registros, mesmo que você não precisasse de todos, mesmo que o usuário não fosse ler todos, mesmo que a intenção do usuário fosse só incluir um novo produto. Então essas são as diferenças significativas das duas implementações. E o diagrama do fluxo, os diagramas são diferentes, a forma como você vai lidar é diferente. Tá? Vamos lá, agora. Vamos voltar aqui para o nosso caso de uso. Bem, e agora se eu quisesse incluir um registro na coleção, né? Esse cara aqui, ele funciona da seguinte forma. Como é que é a inclusão? A inclusão, ele já digitou o código e já saiu.
ele vai selecionar. Eu posso até representar isso no meu diagrama de sequência, mas eu não preciso. Eu posso simplesmente partir de que ele já digitou um código que não existe lá, porque isso já está em outro diagrama, e aí ele vai digitar os dados e vai clicar no salvar. O salvar vai ser a inclusão, beleza? Eu não preciso fazer um mega fluxo, onde ele vai poder incluir, selecionar e alterar. Isso só vai complicar o seu modelo. Então aqui nesse cara, que é o CAD produto 1, a gente vai ter lá, ó, diagrama de sequência, que vai ser esse é o 1, vai ser o nosso CDU02, FA, fluxo alternativo, é isso, incluir produto. Como é que vai ser o incluir produto? O incluir produto vai usar esses 4 caras aqui também. Ctrl Z, sai daí, deixa eu te selecionar, seu safado. Que bosta. Bem, fui vencido. Ele vai usar o ator atendente, vai usar o boundary de cadastrar produto, vai usar a controladora CK de produto. É importante vocês verem, gente, que a análise do sistema inteiro é feita no único arquivo ASTAR. Vocês estão vendo ela evoluindo aqui. Por que é feito no único arquivo ASTAR? Porque você está aproveitando os métodos que você identificou em outro local, você está aproveitando as controladoras, as classes, você não fica fazendo um arquivo para criar o diagrama de caso de uso, um arquivo para criar o diagrama de classe, um arquivo para criar os diagramas de sequência. Não, não é assim. A análise é toda conectada e ela tem que ser conectada. E aqui a gente vai no produto. Como é que vai funcionar o incluir? O incluir, ele vai selecionar um registro, não vai ter o registro, a gente vai partir desse passo para frente, porque o selecionar a gente já identificou, tá bom? Então, o ator vai digitar os dados do produto, e clicar no botão salvar, beleza? É isso que ele vai fazer. E aí, você vai fazer o que aqui? No CMD salvar clique. Você vai incluir produto, beleza? Como é que é o incluir produto? O incluir produto é um método void que vai receber como parâmetro um O produto do tipo produto. Show? E o incluir produto vai lá na classe produto, esse método não está implementado, vai ter que incluir esse método aqui. Ele vai ser um método que eu vou colocar ele como estático também. Ele não precisava ser estático, ele podia ser um método de objeto, mas eu vou criar estático. Vai ser incluir, vai receber um O produto do tipo produto. E ele é estático. Ok, close, ok. Depois de incluir, acabou aquele caso de uso lá. Esse aqui não precisa recarregar a lista, não precisa nada, porque ele não tem o grid. Não precisa ir lá selecionar todos, etc. Então o incluir aqui é isso aqui. Ah, professor, e se eu tivesse uma regra de negócio para validar? Opa, então eu poderia apagar aqui, poderia apagar aqui, ESC, apagar aqui, e colocar aqui um valida controles. Esse valida controles vai retornar, vai ser boolean, que ele vai retornar true ou false, e se valida controles for igual a true, ele vai fazer daqui para baixo, que aí sim eu vou fazer o meu
incluir produto, que vai fazer o seu incluir produto. Beleza? Dessa forma que vai funcionar. Então aqui no form, quando ele não achar registro, nesse livre que a gente implementou, que ele não achou registro, a gente vai ter que ter uma variável de controle interno, que vai ser o booleana incluir, que vai ser false, tanto faz ela ser false ou true, pode até começar com true, porque eu tenho que saber qual método eu vou executar no botão salvar, porque é o mesmo botão para os dois. Quando ele não achar o registro, a gente pode partir do pressuposto com a inclusão. Incluir igual a true e... Não, aqui é falso, ele achou. Não é null, né? E quando ele não achar é uma inclusão, o incluir é igual a true. E aí no salvar, a gente vai criar a rotina valida controles, private bool valida controles, e esse cara no final vai dar um return true, e aqui a gente vai ter um if valida controles, que é o que a gente vai usar para validar os controles, alguma regra de negócio que a gente tenha dentro desse cara para ser validado. Por fim, a gente tem que criar na controladora o método incluir produto, que vai ser void public void. Pessoal, estou escutando ruído e vendo o monitor ligado, hein? Produto, ó, produto, esse cara aqui, e na classe produto a gente vai criar um método igualzinho a esse método que a gente fez com a nota, que era o incluir nota, só que com o produto. Só que com o produto. Aqui a gente criou até void, podia ser void, não precisava ser estático. Vou criar void mesmo, vou mudar lá na análise. Void faz mais sentido, que é o próprio objeto. Vou mudar aqui, em vez de estático, vai ser não estático. Vai ser não estático lá também. Então aqui a gente vai ter um public void incluir, e a nossa coleção, da mesma forma que a gente fez na nota, myglobo.listanota, myglobo.listaproduto.add this. Beleza? Tá lá a nota adicionada. Então aqui no caso de produto 1, no salvar, se a gente vai criar um objeto produto, ó, produto é igual a new produto, ó, produto.procode é igual a txtcode.text, ó, produto.pronome é igual a txtnome.text, ó, produto.pro.ttdstock é igual a decimal.parse txtpro.ttdstock.text, ó, produto.pro valor é igual decimal.parse txtprovalor.text. Ok. A nossa controladora, CK de produto, ainda não está chamando a classe oProduto.incluir, chamou agora, né, que é o método incluído a produto, e lá na K de produto, salvar, no final vai chamar control.incluir produto, oProduto, passando a oProduto, e aí a gente vai mudar, esse cara aqui só vai ser executado se for if incluir, né? Se for uma inclusão, não faz sentido ele chamar se for uma alteração, e no final ele muda o incluir igual a false, porque aí vai virar uma alteração na próxima que ele executar.
a alteração vai estar implementada aqui embaixo, no else. Show? Então, quando a gente criar um cadastro, for lá no produto, vamos digitar um código que não tenha na base, ele habilitou, vou digitar o produto aqui, vai ser teste de teste, a quantidade de estoque vai ser 100 e o valor vai ser 100. Salvar, ele incluiu o produto, fechei, quando abrir, opa, tem que habilitar o menu quando fechar, senão não vou conseguir mostrar para vocês. Quando a gente fechar o formulário, para o menu ficar acessível de fora, a gente tem que mudar uma propriedade dele chamado Modifier. Tem um atributo chamado Modify, que tem que ser modificado, tem que transformar ele para Public. Senão o menu fica declarado como privado e a gente não consegue alterar. Então o menu como Public, esse é o menu CAD Produto. Menu CAD Produto. Lá no FRM CAD Produto, a gente vai pegar aqui o Form, FRM CAD Produto, vai pegar o Form Closed, o evento Form Closed, e vai dar um direct um casting aqui, FRM principal, é o form que a gente quer, this.mdi parent, FRM principal, a grafia tem que estar correta, ponto, menu CAD produto, ponto enable igual a true, vou habilitar o menu que está desabilitado, quando ele fechar. Então, a gente abre o form, ele desabilita o menu, quando a gente fecha o form, ele habilita o menu. Essa é a ideia. Beleza? Desabilitou, 110, não existe na memória, porque a gente desligou o sistema. Vou chamar o produto aqui de Mr. M. Quantidade em estoque 100, valor R$1. Salvou. Ok. Cadastro, produto, 110. Opa, 119 não, 110. Trouxe lá o Mr. M. Se abrir o outro form, produtos 2, está lá o 110 Mr. M, que acessa a mesma collection. Show de bola? Show de bola. Então acho que está bom para a aula de hoje.